Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. O convite de Deus é para todos, mas exige uma resposta verdadeira. Jesus compartilha armadilhas nesse texto. E aqui nós vamos aprender sobre o significado espiritual da parábola das bodas. Nosso texto hoje é Mateus, capítulo 22. Espero que você já esteja aí com a sua Bíblia, com seu caderno para anotações, sua caneta, para que você possa fazer suas reflexões também após a leitura. Vamos à leitura bíblica? Jesus lhes falou novamente por parábola, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando seus servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e o lancem-no fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são os chamados, mas poucos são escolhidos. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos juntos com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou-lhe: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um drenário. E ele lhes perguntou: De quem é essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será a esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, não são dadas em casamentos,
mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com seu ensino. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhe perguntou: O que vocês pensam a respeito de Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. E ele lhes disse: Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se pois, Davi o chama Senhor, como pode ele ser seu filho? Ninguém conseguiu responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante ninguém jamais se atreveu a fazer-lhe perguntas. E aqui terminamos o capítulo 22. Vamos, algumas reflexões nesse texto. Aqui somos levados a refletir sobre o chamado de Deus à responsabilidade humana e à autenticidade da fé. A parábola das bodas revela que o reino é um convite gracioso, mas não é superficial. Ele requer um coração transformado. Jesus confronta as armadilhas religiosas falando sobre autoridade, com autoridade. Nós precisamos entender que nós somos convidados ao reino, mas isso é necessário que eu tenha um coração disponível à transformação. Aqui nesse texto, Jesus traz esse lugar de confrontar aquelas pessoas que sempre traz uma pergunta para que ele seja, vamos dizer assim, levado trazendo, como nós dizemos aqui, né, uma pegadinha. Jesus não entrava nesse lugar de conversa com os fariseus e saduceus. Jesus era sábio, ele usava toda a sua autoridade para trazer ensinos a todos aqueles que se aproximavam. E ele fala com autoridade sobre o imposto, sobre tudo que é a lei e os princípios de amar a Deus e amar ao próximo. Quando eles perguntam para Jesus quais são os mandamentos, os maiores ou o maior, ele diz: ame a Deus, ame a você, para depois você amar o próximo. Então, esses são os mandamentos que depende todo o processo da lei e dos profetas que vieram antes. Então, o significado espiritual das parábolas é nós entendermos que Jesus traz para a nossa vida um lugar de fala muito simples para que eu possa entender o reino. Um lugar para eu refletir como é viver uma fé autêntica e não apenas uma fé religiosa, uma aparência. E entender que o maior mandamento é eu aplicar isso no meu dia a dia, é trazer para a minha vida como que o amor pode ser o centro de uma vida cristã e que essa vida seja uma vida madura, e nós possamos sempre buscar esse lugar de compreender o que Deus quer para a nossa vida. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que você tenha um dia extraordinário diante da presença do Senhor. Vamos orar? Esse é o momento de falarmos com Deus
de colocarmos a nossa vida diante dele. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pelo ensino que o Senhor traz todos os dias aos nossos corações e que estejamos disponíveis a ouvir a tua voz e a entender que o Senhor fala aos nossos corações de diversas formas, que o Senhor entende cada vez mais o ser humano, porque o Senhor esteve aqui e viveu no meio de nós e sabe como funciona nossa mente, nosso viver diário, nosso comportar, mas atua, Senhor, em nossa vida, para que possamos compreender o teu agir no nosso coração. Abençoa cada família da face da terra, os irmãos de perto, os de longe, os irmãos que trabalham como missionários, que pregam a tua palavra, que eles sejam alcançados pelo teu amor, que a sua família seja abraçada e acolhida todos os dias, que eles entendam, Senhor, a tua proteção, a tua misericórdia. Que essa palavra seja distribuída a todos os corações na face da terra. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Que esse dia seja um dia abençoado, que você tenha sempre esse lugar de buscar estar na presença de Deus, de ler a sua palavra, de compreender e entender o que ele traz aos nossos corações. Fiquem com Deus até o nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.